Hoje, queridos, nós vamos continuar o estudo que temos feito às quartas-feiras. E o que eu tenho para dizer aqui, talvez em algum momento não vai deixar você muito confortável, muito alegre. Mas eu quero dizer que quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais preciosa é a igreja. Não é verdade isso? Quanto mais o mundo está longe do Senhor, mais preciosa é a sua vida. Nós temos até agora, de quarta-feira, falado sobre a Bíblia. A Bíblia inclui toda a história da criação. Nós falamos sobre Gênesis, falamos sobre vários aspectos, mas agora vamos passar a falar sobre criação e evolução. O que pensamos a respeito disso? Isso não vai acontecer tudo hoje à noite, nós temos um caminho a seguir aí. Mas nós temos diante de nós a narrativa bíblica e vamos falar sobre as origens. Como foi que o universo começou? Grande parte da ciência hoje afirma que Deus não existe, que não existe nenhum plano, que não existe nenhum padrão criativo. É isso que o mundo tem dito. Nós hoje, a partir de hoje, vamos demonstrar que existe uma harmonia das coisas criadas. Existe um plano, sim. O que eu devo entender sobre a evolução? Quero dizer então que a ciência e a sociedade se afastaram de Deus. E muitas pessoas têm dito que não podem compreender, a ciência e a religião não se entendem. Na época de Ptolomeu, por exemplo, em 85 a 160 a.C., se acreditava que o universo era geocêntrico. O que é isso? Que o universo, a Terra ficava no centro do universo. Mas isso não é verdade. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a Terra é o centro do universo. Na verdade, o que a Bíblia diz é que a história da humanidade e o seu relacionamento com Deus são o centro de atenção da Bíblia. É isso que acontece. A verdade é que a Bíblia trata de questões morais, de filosóficas, e ela apresenta resumidamente alguns assuntos científicos. A Bíblia não necessariamente é um livro científico. Hoje a cosmovisão científica contemporânea abandonou a pessoa de Deus e a crença de Deus. E hoje à noite eu quero dizer para você que existem 3 pessoas que no século XIX foram responsáveis por isso. Essas pessoas talvez não tivessem essa intenção, mas o trabalho delas, o estudo dessas 3 pessoas serviu de base para que como a ciência hoje pensa sobre Deus e sobre religião e se coloca contra a igreja. Em toda a história, a igreja sempre esteve na vanguarda, na música, nas artes, na ciência. Nós temos, por exemplo, Isaac Newton. Temos Galileu Galilei, nomes de pessoas que sempre levaram em conta Deus. Mas do século XIX para cá, isso deixou de acontecer. A primeira pessoa que eu quero falar aqui, eu não estou falando mal da pessoa, tá bom? Estou falando do resultado do que a pessoa fez. A primeira pessoa foi Charles Darwin. Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882, ele observou uma imensa quantidade de dados biológicos e a partir daí ele desenvolveu uma teoria da origem das espécies baseada numa que chamamos de naturalismo. Darwin propunha que os organismos modificam-se e desenvolvem-se em uma complexidade fundamental ao acaso. E através de variações, adaptações e seleção natural, de uma espécie para outra, ou dentro da mesma espécie, elas vão se desenvolvendo ou evoluindo. De fato, a ciência nunca provou que existem macroevoluções. E os cientistas têm dito que, na verdade, existem adaptações já previstas no código genético para alguma coisa que mude no ambiente. Mas Charles Darwin teve a interpretação desses dados e ele, entretanto, não era de tanta extensão sua pesquisa, apesar dele ter viajado pelo mundo todo, e esta pesquisa dele serviu de base para o que hoje a gente tem na ciência como um modelo evolucionista. Quanto mais os cientistas foram se envolvendo com a teoria de Darwin,
a teoria da evolução, e mais entenderam que Deus não era necessário, ou não existia, que as coisas aconteciam ao acaso, sem Deus. Por isso, durante o período de tempo do século XIX até hoje, agora não era mais Deus a fonte primária da vida e da criação. Para os cientistas que abraçam a teoria da evolução, o Deus ou a causa é o acaso. E Deus foi tirado então da equação. A segunda pessoa que também trouxe um pensamento distante de Deus, o nome dele foi Karl Marx. De 1818 a 1883 ele viveu. Ele revolucionou a ciência política e a sociologia. Até então, grande parte da ciência política, econômica e da estrutura social dependia de algum tipo de absolutismo divino presumido e estrutura de valores morais e sociais baseados em Deus. Mas Karl Marx era ateu, então para ele Deus não existia. Ele considerava que Deus é um obstáculo ao desenvolvimento humano, social, econômico e político. Então ele orientou um sistema tirando do centro o absolutismo divino, e ele propôs um sistema político chamado comunismo, orientado pelo absoluto impessoal e arbitrário do materialismo dialético. Além de não haver necessidade de Deus no sistema de Marx, qualquer ideia sobre o Criador era considerada prejudicial. Então, por exemplo, quando alguém fala do comunismo, não sabe que tem essa variação aí. Como que uma pessoa pode acreditar em Deus e pregar o comunismo? Não conhece, não sabe o que está falando. A terceira pessoa que nós queremos trazer aqui também, o nome dele é Sigmund Freud, 1856 a 1939. Ele revolucionou as ciências sociais através de uma fórmula única de psicologia chamada psicanálise. Freud foi um precursor dos cientistas sociais que orientam subjetivamente a terapia e seus valores. Qual é o problema? Foi abandonado o conceito de certo e errado. Foi abandonados os conceitos de Deus. De uma forma objetiva e absoluta, o que Deus fala não importa. O certo e errado, na verdade, toda a moral e todos os valores tornaram-se subjetivos e relativos. A psicoterapia não tinha como seu alvo a reconciliação do indivíduo com as leis de Deus. O que anteriormente se considerava o caminho para a felicidade, agora, pela psicoterapia de Freud, tinha como alvo a reconciliação dos fatos com a personalidade individual uns dos outros. Com o advento da terapia e dos valores éticos relativistas, Freud e seus discípulos creram que não havia necessidade de Deus. Deixa eu fazer um ponto aqui, um contraponto, para você entender. Nós não estamos dizendo que a psicoterapia não deva acontecer. Nós não estamos dizendo que não deva haver política. E nós não estamos dizendo que não deva haver ciência. O ponto que é importante ressaltar aqui é quando se tira Deus da equação. Você entendeu isso? Você entende? Como podemos falar do ajuste da mente de uma pessoa, como podemos falar do ajuste da sociedade e como podemos falar dos padrões da ciência se nós tirarmos Deus da equação? Se nós tirarmos o Criador? Se nós não levamos em conta o que é certo e errado? Eu quero dizer aqui que uma vez eu tinha tido um infarto em 2016 e 2017 eu peguei muito firme para fazer academia de ginástica, exercícios, naquelas máquinas. Fui ficando muito forte. Tinha algumas máquinas lá que já estava chegando no limite já, que não tinha mais. Mas a questão não é essa. A questão é que depois o médico falou para eu não ficar fazendo isso, não é para eu ficar forte, é para eu ficar saudável, é diferente. Então, o que acontece é que tinha um professor lá, e ele sempre ria de mim, ele sabia que eu era pastor. Ele ria, ele fazia deboche, e ele falava assim, igreja e Bíblia e tal. E eu falei para ele assim, deixa eu falar uma coisa para você. Fiquei sério, falei assim, olha, me diga uma coisa. Quem falou que é errado molestar crianças?
sexualmente. Quem falou isso para você? Falou, imagina, falar uma coisa dessa. Eu falei, sim, porque você está dizendo que a Bíblia está errada, que Deus não existe, que não vale nada isso. Então, qual é a idade certa para começar a molestar a criança? Ele falou, imagina, pastor, como que o senhor fala uma coisa dessa sendo pastor? Eu falei, então, sabe por quê? Porque a gente precisa de alguém que diga o que é certo e errado para nós. Porque cada um acha que a coisa é certa. Tem gente que acha que isso é certo, falei para ele. Na Alemanha, apareceu um candidato à presidência que essa era a proposta dele. Então, quem vai dizer para a sociedade o que é certo e errado? Quem vai dizer que casar com um monte de gente ou não casar, ou se relacionar com alguém ou não se relacionar, o que é certo e o que é errado? Eu disse para ele, é a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que traz esse parâmetro, não é o ser humano. O ser humano faz o que ele quer, faz o que ele gosta, faz o que ele acha que ele tem que fazer, faz o que ele pensa que vai deixar ele feliz. Mas a Bíblia traz o que é certo e errado. Deus vai julgar todas as pessoas. E ele nunca mais. Aliás, eu acho que ele até por causa disso foi embora lá, depois não vi mais ele. Mas tudo bem. Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos de Deus na nossa política. Nós precisamos de Deus na nossa mente. Nós precisamos de Deus na ciência. Isso não é um absurdo. Talvez alguém vai dizer, isso aí é coisa de fanático religioso. Quem é que vai dizer para nós o que é certo e o que é errado? Quem é que vai dizer que nós temos valor? Nós não somos máquinas, que Deus nos ama, nós somos objeto do amor de Deus, que Ele mandou seu Filho por nós na cruz para nos salvar, porque nós temos importância. Nós não somos iguais aos animais, nós não somos iguais às árvores. Quem vai dizer isso para nós? Nós somos máquinas moleculares que se reproduzem, é isso? É só isso que nós somos? E a moral na nossa mente? E quando a gente faz uma coisa errada, como é que nós sabemos que está errado? Existe um Deus. Esse é o problema. Hoje, os trabalhos desses 3 nomes que eu citei estão no passado. Mas, apesar deles estarem mortos, a influência dessas 3 vertentes permeou cada faceta da ciência moderna. A ciência contemporânea é uma ciência sem absolutos, sem respostas, que eles mesmos fazem, e sem solução para a humanidade. Sem Deus, nós estamos perdidos. E eu quero mostrar para você na Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis 3, quero mostrar para você um texto da palavra de Deus, que está logo no início, e que coloca Deus do lado de fora da equação, dizendo assim, Deus não precisa enviar, não precisa cuidar de você. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso?
E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar. Aliás, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, só até aí pó te tornarás. Queridos, aqui está a voz de uma pessoa que quer excluir Deus. Não faça o que Deus mandou, faça o que você acha que é bom. Você achou que é bom? Você gostou? Você achou bonito? Você achou desejável? Você está com vontade de fazer isso? O que a sua consciência te diz? A Eva: olhe para a árvore, olhe para dentro de si. Agora veja, o que você acha que você deve fazer? Ignore o que Deus falou para você fazer. Deus falou para você não comer? Mas Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar igual a Ele. Sabe, irmãos, isso não é novo. Essas ideias de exclusão de Deus não são novas. Elas estão no início da Bíblia. Elas já eram estratégia de Satanás para a destruição da raça humana. A questão é obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Veja, não existe nada de errado com a ciência. Nós devemos pesquisar, aprender, nós devemos chegar a nossas conclusões, fazer remédios, vacinas, melhorar a nossa qualidade de vida. Isso não há problema nenhum, mas não excluir Deus. Porque quando, por exemplo, você toma um remédio, ore para que Deus abençoe o remédio que você está tomando. Você vai no médico, ore para que Deus abençoe o médico, para que ele saiba o diagnóstico correto para a doença que você tem. Você foi para casa, ore para que você possa sarar. Porque quem conhece o nosso corpo é o Senhor. Eu estava ouvindo um cientista conversando sobre os computadores quânticos, e ele falou assim, que hoje quando vai ser testada uma substância, um laboratório faz um remédio, e aquela substância é testada, mas ela não é testada dentre todas as outras. Por exemplo, eu vou falar o nome de um remédio aqui só para, não é para você chegar em casa e tomar nada não. Mas, por exemplo, nunca no laboratório se testou Buscopan com deixa eu lembrar o nome de outro aí, com dipirona. O que o Buscopan com a dipirona faz junto? Não sei, eu não estou falando que faz mal nem que faz bem, mas eu quero dizer que o laboratório testou um remédio e o outro laboratório testou outro, e o outro testou outro, e o outro testou outro. Agora, se você toma remédio para um negócio e tomar com outra substância, o que acontece? Isso nunca foi testado. Porque não tem nenhum computador que consiga fazer uma simulação do nosso metabolismo completa. Então, existem situações e situações. Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio, você tem que entender o que eu estou dizendo. Só Deus sabe como você funciona. Você precisa da misericórdia de Deus. Precisa do cuidado de Deus sobre sua vida. Agora, na nossa mente complexa, como funciona a nossa mente, o desenvolvimento que nossa mente teve desde o dia que nós fomos concebidos. Será que faltou alguma substância no nosso desenvolvimento mental? Será que nós, por algum motivo, alguma coisa que nós tivemos contato com alguma substância na nossa vida? E que vocês sabem que existem substâncias que mexem com o funcionamento do cérebro. Uma delas é o álcool, as drogas, que mexem com a nossa psique, mexem com o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai lembrar. Se uma pessoa pegar aquela doença que se chama raiva, que é, como é que chama lá, que o cachorro morde a gente lá? Hidrofobia, né?
fica com medo de água, não fica? Sabia disso? Ué, mas fica. A pessoa não pode nem ver água, se a pessoa tiver com raiva ou animal, não pode nem ver um copo d'água, começa a ter convulsão. Por que isso acontece? É um vírus que transforma o comportamento da pessoa. Só estou dando um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa entrar em contato com um material radioativo, tem problemas no DNA que é alterado. Nós não sabemos tudo o que pode acontecer. E aí, vem alguém e diz assim, não se preocupe, está tudo bem, não precisa de Deus. Nós temos um código escrito do nosso funcionamento, com um cronograma acontecendo. A gente tem um dia que fala assim, a partir de hoje você vai ficar careca. Está escrito lá no DNA. Isso só vale para os homens, que não é para todo mundo não. Mas tem tudo escrito lá. Vai cair os dentinhos. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo acontecendo num programa que está rodando dentro de você, escrito. Que é muito complexo. Os cientistas sabem alguns pedaços do que fazem, mas não sabem todos. Não sabem todas as interações que tem. Em cada célula da gente. E na nossa política? Nós não queremos Deus, não queremos moral, nós queremos que homens corruptos nos governem sem princípios. Nós precisamos de Deus na nossa política, porque a política cuida da vida das pessoas. É a política que cuida, aliás, da nossa educação, da nossa saúde, do nosso futuro, nosso presente. Eu acho interessante, eu vou fazer um comentário aqui, a nossa atual prefeita, ela esteve aqui antes da eleição, e eu não deixei nem ela falar aqui, porque na Igreja Batista político não fala, no púlpito não fala assim, então não fica triste com isso, nem para bem nem para mal. Ele pode vir aqui falar, mas não para fazer campanha. Se nós estamos tendo aqui um aniversário da igreja, veio o prefeito aqui, já até falou, o prefeito veio aqui e falou, mas não para fazer campanha. Agora, eu fico pensando, a nossa cidade aqui está ficando mais bonita, na minha opinião. Está tendo cuidado. E por que não teve antes? Por que não conseguiram fazer antes o que está conseguindo fazer agora? Por causa de alguma situação. A gente precisa enxergar Deus na nossa história. Deus faz parte da nossa história de uma forma principal. E eu quero dizer para você que o mundo tem se afastado de Deus, e aqui entra a igreja. Aqui entra a igreja. A influência da igreja em pregar o evangelho, a influência da igreja em fazer as coisas de Deus conhecidas, em não se importar do deboche do mundo, da risada das pessoas. As pessoas dizem que nós somos infantis, que nós somos, temos problemas mentais, mas nós estamos com a verdade. Nós sabemos o que é verdade, nós sabemos que tudo aqui tem um plano. E quando lemos esse texto aqui, você vê que tem o proto-evangelho está nesse texto, quando Deus diz assim à mulher, a tua descendência, eu porei você e a mulher entre a sua descendência e a descendência da mulher, vou pôr inimizade. A sua descendência vai ferir o calcanhar, diz para a serpente, mas tem um descendente que vai ferir a tua cabeça. É um trocadilho no hebraico isso daí. Isso é chamado de proto-evangelho. Isso aí é a primeira vez que Deus está dizendo para Eva, Eva, aguenta firme que eu vou resolver o seu problema, o problema de toda a sua descendência. Deus tem um plano. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 1, 1 e 2, havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você viu lá em Gênesis 1, que fala que foi em Cristo, você viu lá, acompanhou? No princípio criou Deus os céus e a terra, olha lá, é exatamente isso em Hebreus, por meio de quem fez o mundo, ou em quem fez o mundo. Tudo foi feito
Eu quero dizer aqui, na mente de Cristo. Entenda isso. Jesus Cristo criou o cosmos, criou as ciências, criou a química, criou a física, criou a psicologia, criou tudo que existe. Eu fico impressionado ao saber disso e ver Jesus andando lá e cuidando, por exemplo, de uma mulher que estava com problema. Jesus não ficar complicando, olha, eu sei tudo da química, da física. Não, simples. É o Senhor de todas as coisas. O Jesus que ajuda você. Gostaria que você soubesse que Jesus é o Senhor da química, da física, da psicologia, da política e de todas as ciências que existem. Foi Ele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele e por meio dEle. Você pode conversar com o Criador. A verdade é que não existe absolutamente nenhuma contradição entre a Bíblia e as evidências científicas. Ocorre, na verdade, que Deus espera do ser humano uma resposta de fé. Por que as pessoas não conseguem entender? Porque não têm fé. Não existe nada de errado em tomar remédio, fazer tratamento. Vai no psicólogo, vai. Você precisa, faça o que você tem que fazer, mas não exclua Deus da equação. A Bíblia diz assim em Hebreus 11, versículo 1 e versículo 3. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o 3. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você quer ter o testemunho de Deus? Tenha fé. Eu posso ter fé por você? Posso eu ter a sua fé? Eu só posso ter a minha. Você tem que ter a sua fé. Você pode pedir a Deus, Senhor, me dá fé. Eu quero crer. Eu quero alcançar o testemunho. E eu quero ter certeza das coisas que o Senhor está fazendo. Eu sei, tudo tem um propósito. Toda a fé cristã e o evangelho da verdade reúne a fé com as evidências. O apóstolo Paulo definiu o evangelho como a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esse aí é o evangelho. Crer em Cristo, crer que Ele é o dono de tudo. Nenhum cientista sabe mais do que Jesus. Você entende isso? É isso que é importante você saber. Nenhum estudioso que tenha estudado a vida inteira, que seja o melhor mente brilhante sobre aquele assunto, sabe mais do que Jesus. Na verdade, em 1 Coríntios 15, 17, está escrito assim, 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo, Ele está vivo. Eu vou falar uma coisa para você, Jesus Cristo não é um espírito, tá bom? Jesus Cristo, Ele tem corpo. Quando você chegar no céu, você vai poder abraçar Jesus, vai poder pegar na mão dEle, vai poder ver, vai poder falar, Senhor, eu queria ver os teus olhos. Senhor, eu posso ver a tua mão? Posso ver o teu pé? Eu posso pegar no Senhor? Posso. E Jesus fala, vem me dar um abraço. Jesus está vivo, mas não vivo no éter, vivo numa dimensão. Está vivo e tem corpo, pode ser tocado, você pode ouvi-lo, pode conversar com Ele. Hoje você pode fazer isso, se você quiser. Você pode falar com Ele, Ele ouve você. Você precisa aprender sobre o poder de Cristo. O crente não pode ser triste, o crente não pode sair daqui triste. Você entrou triste hoje aqui, pode deixar a tristeza aqui, pode sair feliz, porque você tem Jesus, você pode orar e falar com Ele, e pedir para Ele o que você quiser, e Ele não vai fazer o que você pediu, Ele vai fazer infinitamente melhor do que você pediu, porque o que você pediu sempre é pequeno para o que Ele pode fazer. Vou repetir, qualquer pedido que você faça é muito pequeno para o que Jesus pode fazer por você. Olha, um anjo deu testemunho da ressurreição de Jesus. Pedro deu testemunho da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo falou disso.
Eu não vou poder falar aqui sobre um dos maiores discursos do apóstolo Paulo, lá em Atos 17, depois você lê lá. Mas está dizendo lá, esse Deus que vocês desconhecem, o Deus desconhecido, esse é o Deus a quem eu sirvo, Deus que vocês não conhecem. Porque Deus, Ele está para além da nossa capacidade. Entenda o seguinte, a ciência, a matéria, todas as coisas que foram criadas por Deus. Deus não é as coisas. Deus está para além da criação. Deus não é a criação. Por isso, você não pode compreender a Deus a não ser pela fé. O Deus da Bíblia é o Deus plenamente colocado em Jesus Cristo. Ele tem a resposta para as suas dúvidas. Muitas religiões antigas atribuem qualidades sobrenaturais às coisas criadas, mas Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Talvez para você soe estranho, deixa eu falar, talvez vocês soem estranhos falando, o pastor fala muito de Jesus aqui, ele não fala de Deus, assim, ele não falou agora, ele leu lá, Deus criou todas as coisas, agora fica falando que Jesus criou todas as coisas. Foi Jesus que criou todas as coisas. Se não fosse Jesus, não tinha sido criado nada. O problema da gente é que a gente esquece de Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, ouça isso. Quem falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem falou isso? Foi quem? Jesus. Só Jesus consegue nos tirar da perdição. Quando você estiver com a mente perdida, com as ideias perdidas, quando você estiver ouvindo o mundo martelando em você, e você mesmo, você próprio, Jesus vai fazer você sair desse estado de perdição, porque Jesus tem esse poder. Ele diz, eu sou o caminho para você sair dessa perdição aí, eu sou a verdade para você sair dessa perdição, e eu sou a vida para você sair dessa perdição. É Jesus que faz isso. Por isso que eu insisto em falar de Jesus. Não tem nada de errado comigo, não. Jesus é atemporal. Jesus está para além de todas as coisas. Agora, eu quero encerrar aqui minha palavra hoje, porque já vi que já passei do horário de um monte. Mas quero terminar dizendo o seguinte, se você convidar Jesus para morar no seu coração, as coisas vão se esclarecer para você. A ciência vai se esclarecer. Ao invés de você ficar perdido, você vai, por exemplo, ler o Salmo 19 que nós lemos aqui no começo do culto, e você vai falar assim, é verdade, tudo demonstra que Deus existe. Olha aí, eu consigo ver em Deus em todas as coisas. Outro dia eu estava tomando banho e vi uma formiguinha lá. Eu falei assim, um negócio tão petitico, tão pequenininho, uma formiga que, olha, o tamanho de uma cabeça de um alfinete. Eu falei, tem vida aqui, o bichinho sabe o que tem que fazer, está trabalhando. Deus cuida da sua vida, Deus cuida de você. Eu quero que você fique em pé, que eu quero orar por sua vida agora. Senhor, nós estamos diante da tua soberana presença. Oh Deus, obrigado porque o Senhor mandou Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Os cientistas, os estudiosos, as pessoas têm excluído o Senhor da história, mas no final eles vão ver que estavam errados. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui, nós cremos no Senhor. Abençoa a vida de cada um com a tua presença. Não deixa ninguém sair daqui triste, Senhor, que deixe a tristeza no altar e saia com a tua presença, com a tua alegria, que o Senhor já ressuscitou. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Vem estar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar nesse momento. Primeira estrofe do hino 344 do HCC, firme nas promessas. Quero contar aí com seus olhos para cantarmos e louvarmos ao Senhor nesse hino, tá? Promessas Salvador,
última estrofe. Firme nas promessas, Senhor. Sou vencedor. Firme, igreja. Jesus, firme. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa noite. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder